Jó, capítulo de número 38, verso de número 1, diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Agora vai lá para Jó 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pai Santo, te dou graças, porque o Senhor tem nos instruído em toda a verdade. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. E nós não estamos reunidos aqui no nome de nenhum político, e também não estamos reunidos aqui no nome de nenhuma autoridade eclesiástica. Nós estamos reunidos no nome do Senhor. E o que peço ao Senhor, meu Pai, é para que o Senhor continue nos instruindo na Tua palavra, para que nós possamos ser moldados segundo a estatura de Jesus Cristo, segundo os padrões do Cristo. Nos ajude a ser pequenos cristos, nos ajude a ser discípulos de Jesus, nos ajude a pisar nas pisadas do Mestre, nos ajude a seguir, Pai, na íntegra. Eu te peço em nome de Jesus, que a nossa mente possa estar focada para entender o que o Senhor tem a nos ensinar, e que possamos ser praticantes da Tua palavra. É o que eu te peço, fale, para que saiamos daqui edificados, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Em dezembro de 2022, para quem estava aqui, nós encerramos o ano de 2022, no mês de dezembro, com um culto fé também. A última quarta-feira que nós tivemos culto aqui em nossa comunidade cristã, foi um culto em que nós falamos justamente sobre o livro de Jó, e falamos sobre o grito do Espírito. Então, através dos ensinamentos de Jó, no último culto do ano passado, nós falamos sobre o grito do Espírito. Virou o ano, mês de janeiro, 2023. Então, nós mergulhamos agora no livro dos Salmos. E a primeira quarta-feira em que eu estive no palco, falei com os irmãos sobre o grito da alma, baseado no livro dos Salmos. Bem, conforme nós havíamos conversado, o grito do Espírito, ele diz respeito ao grito da vida diante do sofrimento sem causa aparente. E o grito da alma também diz respeito ao sofrimento, mas diz respeito às emoções. Então, um é o grito do Espírito, que fala do sofrimento diante o grito que damos diante do sofrimento da vida em relação a não ter uma causa aparente. E o da alma fala do sofrimento em relação às emoções. Esses foram os dois temas que nós encerramos e começamos o ano de 2023, encerrando 22 e 23. Hoje eu volto para o livro de Jó, mas para tentar falar um pouquinho sobre a fé que reconhece. A fé que reconhece. E por que escolho o livro de Jó? Porque o livro de Jó é um livro de fé. Passar pelo que passou sem ter uma causa aparente, e ainda viver, e passar pelo processo, chegar no depois, morrer, e não saber o que aconteceu, e ainda manter-se firme. Eu chamo isso de fé. Então, o livro de Jó, ele é um livro de fé. Mas o livro de Jó me chama a atenção e desperta o meu interesse pela sabedoria nele contido. E ainda desperta o meu interesse porque ele é um livro de drama épico. Existem outros livros que influenciaram o mundo na categoria drama épico. Por exemplo, você que é um amante da leitura, talvez já ouviu falar sobre a Ilíada, ou já ouviu falar sobre a Odisseia, que são livros que inclusive existem até mesmo filmes destes livros, do escrito de Homero, que era um filósofo grego antigo antes de Sócrates. Do mesmo jeito que Jó, Ilíada e Odisseia são também dramas
épicos. A diferença entre Jó para Ilíada e para Odisseia é que Jó ele é um personagem que existiu. O próprio Deus dá testemunho de Jó no livro do Ezequiel, no capítulo de número 14, no verso de número 14. Então Deus vem e diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Deus então faz menção, Deus faz referência da existência de Jó. É como se Deus virasse para Ezequiel e dissesse: se Jó estivesse aqui hoje, no teu lugar, e ele me pedisse o que você está pedindo, ainda assim eu não ia ouvir. A única pessoa que ia se salvar com o pedido de Jó era ele mesmo. Então Deus faz menção de Jó, da existência de Jó, mas não somente Deus o Pai. Poderíamos dizer também o meio-irmão de Jesus, ou o apóstolo Tiago. Esse Tiago que escreve a carta aos Tiago, quer dizer, a carta de Tiago, no capítulo 5, verso de número 11, ele também fala de uma conduta de Jó, mediante o sofrimento que serve de exemplo para nós. Então Tiago vem e diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Conduta, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então Tiago testifica que aquilo que aconteceu com Jó é um fato. E temos que aprender com Jó a ter paciência diante do grito do Espírito, diante do sofrimento sem causa aparente, como Jó também teve paciência. Então, ele é um modelo de vida para todos nós. É isso que Tiago está fazendo, então, menção acerca de Jó. Então, quando olhamos para Jó, Jó, ele é um drama épico, mas Jó não é apenas uma narrativa. Jó é um fato. E quando digo fato, eu não preciso dizer fato histórico, baseado em um fato real, pois uma palavra anula a outra. Se é um fato, é porque existiu. Se é um fato, é porque é real. Se é histórico, é porque existiu. Então, quando eu digo um fato real, um fato histórico, uma palavra anula a outra, é redundância. Então, Jó é um fato. Jó existiu, a pessoa dele existiu. E no capítulo de número 38, nós vemos ali algo diferente. As páginas mudam no livro de Jó. Até o capítulo de número 37, você tem ali uma conversa entre Jó e seus amigos. Elifaz, Bildade, Zofar. Depois aparece Eliú, um quarto personagem. Então nós temos essa roda filosófica de Jó e seus amigos, até o 37. No 38, literalmente a página vira. Aí Deus então resolve falar. O capítulo de número 38 em diante é um capítulo de interação ativa de Deus, onde Deus entra na história, pois até então Deus estava observando o que estava acontecendo na vida de Jó, mas agora Deus resolve descer, Deus resolve falar, Deus entra de fato na história, Deus resolve conversar com Jó. Só que o modelo de conversação, ele parte de um pressuposto de didática, e a didática que Deus usa é a didática da interrogação, é a didática de uma conversação baseada em perguntas. E por que é que Deus usa perguntas para começar a falar com Jó? Justamente pelo fato de que em uma conversa, em um diálogo, quando fazemos perguntas, nós levamos o interlocutor a pensar. A pergunta leva o outro integrante da conversa, pois se é conversa, supõe-se que tem pelo menos mais um. Senão é um monólogo. Acontece que existem pessoas, sim, que falam pelos cotovelos, falam mais do que a boca, até a boca fala fechada. Está falando? E aí, então, é só ele que controla a suposta conversa. Aí não é conversa. Aí seria um monólogo. Quando falamos de conversa, estamos falando de pelo menos ter duas partes.
Então, um é interlocutor em relação ao outro. E a pergunta, ela faz o interlocutor pensar, raciocinar, refletir. É por isso que Deus, então, vem e convida Jó a arrazoar. O que é arrazoar? Vamos discutir. Isso é arrazoar. Vamos trocar uma ideia sobre o que você está falando. Então, no verso de número 3, do capítulo de número 38, Deus vira para Jó e diz assim: agora, isso aqui dá medo. Cinge os teus lombos como um homem, que eu vou perguntar, e tu vai me ensinar. Isso aqui dá medo. É mais ou menos como se Deus chegasse assim, e Jó, um daqueles caras que fala pelo cotovelo, não para de falar, só ele fala. Aí Deus vira para ele e fala: meu amigo, respira, fundo. Respirou? Vem aqui, vamos tomar um café, senta aqui. Quero ver se tu conhece mesmo. Eu vou te fazer umas perguntas. Eu quero ver se você é tudo aí que você está falando mesmo. É isso que Deus está falando para Jó. Deus convida Jó a razoar, a discutir, e Deus começa fazendo perguntas a Jó. Agora, eu me perguntei, que tipo de perguntas são que Deus fez a Jó? Quais foram essas perguntas? Eu separei algumas aqui, desde o enredo, desde quando Deus começa a falar com Jó, até o capítulo 42, lá eu comecei a separar algumas aqui, então vamos lá. A primeira grande pergunta que eu vejo Deus fazendo, é uma pergunta que Deus faz acerca da gravidade. Acompanhe comigo. Jó capítulo de número 38, verso de número 4. Jó capítulo 38, verso de número 4. Olha o que Deus diz. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se você tem inteligência. A palavra fundamentos que Deus está falando aqui, hoje entendemos, compreendemos, que Deus está se relacionando assim, ó. Eu quero que você me explique como é que a terra fica no cosmos, no vácuo. Como é que ela está fundada lá no vácuo, no cosmos, no universo? Explique isso aí para mim. Deus está falando de gravidade. O que sustenta o planeta Terra na órbita em que ele está? O que sustenta o planeta Terra para que ele não oscile e vai para outra órbita de outro planeta, saia dali, é justamente a ação gravitacional da Lua, do Sol e de outros planetas. A ação gravitacional da Lua, do Sol e de outros planetas vão fazer com que a Terra fique na posição exata para que contenha vida. Então Deus vira para Jó, fala para mim isso daí, como é que funciona, como é que a Terra está lá, fundada lá no universo, explica aí. Fala. Jó fica igual eu e você. Nem eu hoje que sei que existe gravidade. Eu faltei nessa aula, eu também não sei responder. Imagine ele naquela época. Aí ele continua. Deus resolve fazer mais uma pergunta. Então vamos lá, sabichão. Mais uma para tu. Resposta rápida. Valendo 1 milhão, Jó. Aí Deus vem na resposta 2. E Deus fala das leis da física, das leis da astronomia e das leis da biologia. Jó 38, 31. Olha o que Deus fala. Ou poderá tu ajuntar as delícias, a beleza do 7 estrelas, ou seja, de uma constelação, ou soltar os cordéis de Órion, ou seja, fazer com que eles saiam da posição em que eles estão na constelação, ou produzir constelações ao seu tempo. Explica para mim como é que funciona essa questão de moléculas, hidrogênio, hélio, que vão aí queimando, fundindo-se para formar uma supernova, e guiar a ursa com os seus filhos. Sabes tu as ordenanças do céu, ou seja, as leis da física que rege o universo, ou pode estabelecer o domínio dele sobre a terra? É como se Deus dissesse assim, explica para mim aí, como é que forma a constelação? Explica para mim como é que um animal, ele se orienta e vai até outro lugar, sem ter GPS, sem ter o Waze. Como é que a ursa se localiza na terra?
Como é que funciona o processo migratório de um animal? Explica aí para mim. Sabichão. Quero ver se tu sabe. E Jó não sabe. Mas ainda separei uma terceira pergunta. E na terceira pergunta, Deus ele fala de aerodinâmica. Perceba que a Bíblia não é só um livro espiritual. Na Bíblia está contido tudo. Deus fala de aerodinâmica, Jó 39, 26. Jó 39, 26. Ou voa o gavião pela tua inteligência, Jó? Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul? O que é que Deus está falando aqui? Aerodinâmica. O que Deus está falando para Jó é o seguinte: Jó, explica para mim como é que funciona a relação de um corpo físico com as moléculas da atmosfera, fazendo com que ele voe. Explica para mim, Jó, como é que o pássaro tem noção do sul e do norte, quando ele sabe que ele tem que ir para o sul, e quando ele sabe que ele tem que voltar para o norte, se ele não tem coordenadas geográficas? Explica aí, Jó, como é que funciona isso daí. Então Deus começa um diálogo meio constrangedor, porque se eu estivesse no lugar de Jó, eu ficaria muito envergonhado. Eu pegaria o meu banquinho e eu sairia de fininho. Eu ficaria envergonhado. As perguntas de fato que Deus faz a Jó são perguntas de difíceis respostas, se hoje são. O que dizer na época de Jó, que não tinha uma ciência tão desenvolvida como nós temos hoje? Mas quando eu olho para essas perguntas, eu percebo que existe uma voz por trás da fala. Existe um ensinamento por trás da fala. Grave isso. Sempre por trás da fala existe uma voz. Uma voz que às vezes não está dizendo o que a fala diz, ou está dizendo algo a mais do que a fala diz. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma filha, um filho irritado, nervoso com o pai, com a mãe, vira assim e diz: eu te odeio. Por trás da fala existe uma voz. Por trás da fala, ou a fala não reflete o que de fato está no coração dela. Aquela criança não odeia a mãe. Algo está acontecendo com ela. Alguma coisa mexeu com o sentimento dela. Algo reprovável na concepção dela. Então ela está esboçando. Aquela fala serve de alerta. Então sempre existe uma voz por trás da fala. E por trás das falas de Deus, ou seja, das perguntas de Deus, eu percebo alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento que eu percebo, que eu vejo, é que Deus está falando que o universo, ele é complexo e ele é interligado. É a primeira coisa. O universo é complexo e o universo é interligado. A segunda coisa que vejo Deus ensinar, Deus está revelando a Jó que tem um Deus criador, que tem um Deus soberano, controlador, organizador de todas as coisas, e que todas as coisas que existem não são apenas para ser apreciadas, mas refletidas, que existe uma complexidade por trás delas. Deus está revelando isso. Soberania dele, poder dele, o fato dele organizar tudo, sustentar tudo. Deus está mostrando isso. E ainda percebo que o intuito de Deus ao fazer perguntas para Jó, pois eu disse para vocês que a didática da pergunta é levar o interlocutor a uma compreensão, a uma reflexão. Então a ideia de Deus ao fazer perguntas para Jó é justamente fazer com que Jó entenda que a vida é mais complexa do que respostas simples que nós damos por aí. Muito mais. A vida é muito complexa para as respostas simples.
Diria, sendo um pouco exacerbado, que às vezes as nossas respostas para as complexidades da vida, ela chega a ser medíocre. Tipo, e aí, capitão óbvio? Me fale o que não é óbvio. Me mostre o que não é óbvio. Então, existe uma complexidade por trás de tudo o que está acontecendo. O que eu quero dizer para vocês, que é o que Deus está tentando ensinar para Jó, é o seguinte: Jó, você está apenas vivendo. E você não está percebendo, você não percebe, e é natural do ser humano não perceber, que enquanto você simplesmente só vive, existe todo um sistema material real de complexidades que estão acontecendo, que você não tem noção nenhuma do que está acontecendo. E existe também um outro mundo, Jó, que você também às vezes finge que é cego, chamado de mundo espiritual. Existe esse mundo espiritual também, que enquanto você simplesmente só vive aí a tua vidinha, no teu cantinho, existe todo um campo de batalha em um mundo espiritual que também provoca reações tão quanto o mundo material, que você também não vê, que você também não percebe e ainda finge que não existe, mas está acontecendo. Então, Jó, não fala do que você não sabe. Fica na sua. Quando não se tem respostas, a melhor coisa é o silêncio. Isso acontece muito nos meus aconselhamentos pastorais. Às vezes os irmãos vêm falar comigo e esperam que eu fale algo no final. E às vezes eu desanimo. Aprendi isso com Jesus. Jesus às vezes desanimava as pessoas. E às vezes eu desanimo. Falo, irmão, vamos orar. A gente não vai falar nada. Não tem o que falar, vamos só orar. Existe uma complexidade. Um mundo real e irreal que está acontecendo, enquanto você e eu estamos só vivendo enclausurado na minha vida. Mas está acontecendo algo aí por detrás. E você não está vendo. E você não está percebendo. A grande pergunta é: por que é que Deus entra no entrave então com Jó? Num dilema, em conversas com base em perguntas. Por que é que Deus entra em entraves com Jó? E eu acredito que a primeira grande resposta é justamente essa que acabei de falar. Porque Jó falava sem conhecimento de causa. Jó falava sem um todo. Jó não conhecia o cosmo como um todo. Ele conhecia uma partícula. Ele conhecia uma breve parte. Ele não tinha condição de conhecer o todo. Então ele falava daquilo que ele não percebia. E porque às vezes você e eu também não entendemos o que acontece simples, não estamos preparados para toda a verdade. Não estamos. E eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu estou no mercado. Aí tu chega lá, tu me conhece, mas eu não te conheço. E aí tu sabe que eu sou pastor. E eu estou lá com um carrinho, parado aqui. Aí tu fala, vou pedir licença para o pastor, né? Eu sei que só até puxar um assunto, até para pedir uma oração. Eu não sei quem é tu, mas tu sabe quem eu sou. Aí tu vem aqui e fala, posso passar? Aí eu digo, não. Como é que tu ia reagir? Com espanto. Porque você não espera que alguém diga não só para você passar com um carrinho de mercado. Se isso que é tão ínfimo, você e eu não achamos estranho e não estamos preparados, o que dizer de algumas verdades? Tenta imaginar se Deus abrisse o teu olho, como fez com o servo de Eliseu. Ó Deus, disse Eliseu, eu oro e peço ao Senhor para que o Senhor abra os olhos do meu servo, do meu ajudante, para que ele veja que maior é quem está conosco do que quem está com eles. E os olhos ali do servo então é aberto. Tenta imaginar você podendo ver
nitidamente os demônios como são, o mundo espiritual como é. Eu não vou tão profundo, não. Tenta imaginar você conhecer a verdade do teu cônjuge. O que ele faz nas madrugadas enquanto tu dorme. Nós não estamos preparados para toda a verdade. Eu aprendo um princípio. A verdade, às vezes, é como beber água no hidrante. Vai lá abrir a torneira do hidrante e tenta beber água. Quero ver se tu aguenta. Então Deus quer fazer Jó refletir. Você não sabe de toda a verdade. E quando não sabemos de toda a verdade, nós cometemos um erro da reclamação, da murmuração, ou de jogar a culpa em Deus, ou de jogar a culpa no outro. Nós terceirizamos as coisas. Então, por que é que Deus entra no entrave com Jó? Primeiro, porque Jó fala sem conhecimento de causa. Jó não conhece tudo. Ainda hoje mesmo, conversando com uma pessoa, eu disse que uma história, ela tem 3 versões. Toda a história tem 3 versões. A versão A, a versão B e a verdade. Vamos supor um casal, amanhã vai começar o bem casado. Já estou até, ó. Aí chega o marido. Isso. Aí vem a esposa. Aquilo. Uma versão, outra versão. E qual é a verdade? Só Deus sabe. Aí eu, Rodrigo, vou me comprometer em falar, é isso que tu faz, que tu está errado? Jamais. Existe uma verdade no meio aqui, filho. Falo nada. Falo, não, tem uma complexidade por trás disso aí, eu tenho que ter prudência. Não. Então, vamos orar aqui, ó, dá a mão para ela. Vou fazer que nem pai agora, tu vai dar a mão para ela. Vamos orar. E aí, ora, eu vou me meter em complexidade dos outros, resolva tudo teu problema. Eu só oro. Mas, enfim. Então, Jó falava sem conhecimento de causa. Segundo grande motivo por que vejo Deus fazer perguntas, era porque Jó era cheio de autopiedade e cheio da justiça. Jó, capítulo 29, verso 12. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia com que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me de justiça, olha como eu sou tão bom, olha como eu sou bonzinho, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diademas era minha justiça. Eu me fazia de olhos para os cegos, e de pés para o coxo. Dos necessitados eu era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Vamos contextualizar? Deus, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Logo eu, Deus, que nunca nem levantei a voz para o meu pai e para a minha mãe. Eu, Deus, que sou o marido da viúva, que visito no hospital, que vou no presídio. Eu, Deus, que não falta um curso, não está com a lista de presença aí, qual foi o culto que eu faltei? Olha aí, eu estava em todos os trabalhos da igreja. Eu, Deus, que pago todos os meus impostos, tiro todas as fiscais, não sonego ninguém. Quando eu peço emprestado, eu pago adiantado, ainda com juros, para que ninguém venha falar de mim. Eu, Deus, que nunca nem sequer falei um palavrão na vida. Eu, Deus, que sou tão santo que nem futebol jogo. Eu, Deus, eu acho que o Senhor confundiu. Eu acho que a pessoa que tem que aprender é outra. Eu já aprendi, Deus. Eu sigo os teus mandamentos. Eu sou tão bom. Esse era Jó. Aí Deus vira para Jó e fala assim: menos.
Existe uma complexidade que tu não conhece. Tu não sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores para que você esteja passando o que você está passando. Existe um reino, tanto físico quanto material, que está acontecendo coisas, reações que tu não está vendo. Então fica calado quando tu não sabe. Fique em silêncio quando tu não sabe. É a mensagem que Deus fala. Para Jó, isso me faz lembrar quando Salomão, ele escreve em Provérbios capítulo 3, verso de número 5, ele diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Tu não sabe nada, inocente. Tu acha que sabe, só porque fez um cursinho ali, o Sebrae aqui, o diploma lá. Existe uma complexidade muito maior do que isso daí. Então não confie no teu próprio entendimento. Faça como Paulo. Eu considero o meu conhecimento como refúgio, como lixo, como esterco, para que a glória seja de Deus e não minha. Por isso Paulo dizia: eu não vou até vocês com sublimidade de palavras. Eu não vou, mas eu vou na demonstração de poder, porque o evangelho é poder. É assim que Paulo pregava o evangelho. Então não te apoies no teu próprio conhecimento, achando que tu sabe alguma coisa. Eu vou usar as minhas técnicas de coach aqui agora, neste aconselhamento, e vai ser top 10. Freud, eu irei usar. Freud tem seu valor. Admiro Freud. Admiro Lacan. Admiro os coaches. Admiro. Tem seu valor. Mas não supera o poder do evangelho. Nem o poder da palavra. Não supera. Tem o seu valor, mas cada coisa no seu lugar. Não seja um pastor coach, tentando pregar no sistema de coach, motivacional. Não, pregue a palavra. Quem cura é a palavra. Pregue a palavra. Quem liberta é a palavra. Pregue a palavra. Quem limpa é a palavra de Deus. Não é outra coisa, não são técnicas. Não são técnicas de persuasão. O evangelho é puro e simples, é isso e acabou. Mais nada. Então ele continua: reconheça a fé para reconhecer que o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça que o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja soberbo, arrogante, sábio aos teus próprios olhos. Não seja. Você não sabe de tudo, tem sempre alguém que sabe mais. Eu fazia karatê, aí quando eu comecei a fazer karatê eu não presto. Quando eu comecei a fazer karatê eu achei que eu era o Bruce Lee. Olha feio para mim não, mano. Já sou negro mesmo, então eu não olho, eu era assim, folgado. Deus, graças a Deus, me converteu. Às vezes o velho homem quer aparecer, mas Deus me converteu. E aí uma vez o meu sensei falou assim: vem aqui, negão, deixa eu falar com você. Falou o seguinte, irmão: o mundo dá voltas. E sempre existe alguém que sabe mais do que você. Qualquer dia você pode levar um pau que você vai passar vergonha. E eu falei: eu sou besta de levar um pau? Nada. Saí do karatê e me tornei humilde. Quer dizer, tentei. Tentei. Não, nós temos que ser... Tem que ter a sabedoria do alto e humildes para reconhecer que Deus, Ele é soberano. Então eu aprendo mais um princípio. E o princípio que eu aprendo é que nós só não reconhecemos a soberania de Deus porque somos cheios de nós, cheios de orgulho. E aqui é o X da questão. Aqui é o X da questão. Porque eu sei me relacionar muito bem com Deus que faz milagre. Nossa, com Deus que faz milagre eu sou parça. Com Deus que salva então, com Deus que perdoa nem fala, mano, o que eu mais preciso é de perdão. Com Deus que regenera, com Deus que purifica, com esse tipo de Deus, ou com essas faces de Deus, eu sei me relacionar. Mas eu não consigo me relacionar muito bem com a soberania. Porque eu quero mandar na minha vida. Então deixa comigo, Deus. Eu resolvo o BO aqui, e resolvo do meu jeito. Eu sou cheio de mim. Quando nós não temos um Deus para adorar, eu faço de mim um Deus. Eu me torno um Deus de mim mesmo. E eu sou o motivo da minha adoração. Então eu não consigo me relacionar com Deus como soberano, porque eu sou orgulhoso. A fé que reconhece
é um insight. A fé que reconhece é um entendimento. A fé que reconhece é uma metanoia, é uma conversão direta ao reconhecimento de que existe um Deus soberano que controla todas as coisas e nada se perdeu, tudo está nas mãos dele. Então, quando eu não sei, só me resta uma coisa: confiar na soberania de Deus. Isso é fé. E quando eu chego nesse patamar, eu posso dizer como Jó, no capítulo 42, verso de número 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó da cinza. Então, quando os dilemas da vida vier sobre a tua vida, porque vão vir, não se iluda, vai vir, vão acontecer muitas coisas. Não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Tenha humildade suficiente para entender que existe uma complexidade maior do que você não está vendo e que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus os abençoe.